Bom dia, boa noite, boa tarde, a hora que os irmãos estiverem vindo aí. Já queria aproveitar e pedir para você se inscrever no canal, ativar as notificações para que você possa receber os vídeos e deixa aí o seu like, beleza? Então, irmãos, dando continuidade à mensagem do alimento diário, nós chegamos na semana 3 do volume A Minha Graça Te Basta, com o tema geral que é os ministros da Nova Aliança. E o tema dessa mensagem é: Eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. E queria já deixar os versículos de base, que são da leitura com que baseiam essa mensagem. Mateus, capítulo 6, versículo 10. Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2. E Hebreus, capítulo 10, versículos 7 e 10. Mas eu quero deixar bem claro aqui, é que o tema central, ou seja, o versículo-chave dessa mensagem, é Hebreus, capítulo 10, versículo 7 e o versículo 10. E, aproveitando, queria que você abrisse a sua Bíblia aí comigo, em Hebreus, capítulo 10, versículo 7. Então eu disse: eis, aqui estou. No rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Versículo 10. Nessa vontade é que temos sido santificados. Não, versículo 9. Então acrescentou: eis, aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Hebreus capítulo 9, capítulo 10, versículo 9. Mas, antes disso, eu queria dar uma breve resumida na mensagem anterior. E essa é uma breve resumida. Se você não viu a mensagem anterior, a mensagem número 2, acesse essa mensagem e desfrute dela. Na mensagem anterior, falou dos ministros da Nova Aliança. Para que haja ministros, deve haver um ministério. E qual o objetivo desse ministério? O objetivo do ministério da Nova Aliança é edificar o corpo de Cristo. E, de acordo com Efésios capítulo 4, versículo 12, parte B, que diz: para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então, qual é o objetivo desse ministério da Nova Aliança? É edificar o corpo de Cristo. E o que é edificar o corpo de Cristo? É transformar aqueles que fazem parte, aqueles que são membros desse corpo, em filhos de Deus, filhos maduros de Deus. E esse processo, ele é realizado na igreja, no corpo de Cristo. Então, esse ministério é para quê? É para que esses ministros, é para que essas pessoas que foram introduzidas no corpo de Cristo sejam transformadas e cheguem à maturidade. Ok. O ministério, qual o objetivo do ministério? É edificar o corpo de Cristo. Mas como esse ministério ele é executado? Por quem ele é executado? Esse ministério é executado pelos ministros da Nova Aliança. Que esses ministros eles estão na igreja, eles foram dados para a igreja. São homens dons, dados para a igreja, para que possam ajudar os irmãos, o restante do corpo de Cristo, a chegar à maturidade. E onde é que está isso? Efésios capítulo 4, a partir do versículo 11. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores mestres. Para quê? Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Ou seja, a edificação do corpo de Cristo ela é
executada por meio dos ministros, dos homens dons que são dados à igreja, para que os membros do corpo executem o seu serviço. Senhor Jesus. Nós temos os ministros e temos o ministério. Mas como isso acontece? Esse ministério que é exercido pelos ministros da Nova Aliança, que foram habilitados por Deus, eles têm a suficiência, ou seja, a fonte do trabalho deles vem por meio do Espírito, e é o próprio Deus. De acordo com 2 Coríntios 3, versículos 4 a 6. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, temos os ministros que são habilitados por Deus, e eles exercem esse ministério baseados não na capacidade deles, mas no chamamento e na habilitação que Deus fez. Dito isso, e sabendo que você e eu somos ministros da Nova Aliança, fomos habilitados, nós precisamos estar sóbrios para poder exercer o nosso ministério cabalmente. De cumprir cabalmente o nosso ministério. Porque tem muitas coisas que vão nos distrair, que irão tentar nos distrair, com relação ao trabalho que nós temos nesse ministério. Senhor Jesus. E o inimigo de Deus e esse sistema mundano coopera para que nos tire do nosso alvo. Coopera para esquecermos que nós temos um serviço, que nós temos um ministério a cumprir. E é para isso que nós precisamos estar atentos e sóbrios. E essa é a advertência que Paulo faz a Timóteo. Em 2 Timóteo, capítulo 4, versículos de 1 a 5. Conjuro-te, perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Nesse tempo de pandemia, o que mais tem são coisas para nos distrairmos e nos embriagar, para tirar o nosso foco. Você é um ministro da Nova Aliança. E você tem um ministério a cumprir. E o versículo 1 fala, conjure-te, ou seja, você não tem opção. Paulo não dá opção para Timóteo, para que ele decline desse pedido. E o Senhor não dá margem para que nós declinemos do nosso ministério. Você foi chamado, você foi habilitado. Você tem um ministério para cumprir. Em meio às coisas que estão
ao nosso redor, em meio dessa pandemia, em meio de toda essa turbulência política, social, econômica. Cumpre cabalmente. Ser sóbrio. Sede sóbrio. Não permita que essas coisas tirem a sua lucidez. Afinal, você e eu somos ministros da nova aliança. Você tem um ministério a cumprir. Eu tenho um ministério a cumprir. Portanto, amados, nesses tempos de pandemia, nós não podemos tirar folga do nosso chamamento, do nosso ministério. Cumpriu. Cabalmente, ou seja, completa-o perfeitamente. Complete o seu ministério. Não permita, irmãos, que tudo o que está à nossa volta nos distraia do nosso objetivo. Nos tire o foco do nosso ministério. Tu, porém, se sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições. Haverão aflições. Mas, como ministros da nova aliança, nós temos a graça de Deus que nos ajuda a suportar as aflições. Faze o trabalho de um evangelista. Ou seja, continue propagando o evangelho. Continue demonstrando a pessoa de Jesus, expondo a pessoa de Jesus. Senhor Jesus, nessa obra é crucial que esse ministro da nova aliança, seja totalmente obediente ao Senhor. Ser obediente ao Senhor é equivalente a entrar pela porta estreita e andar no caminho apertado. De acordo com Mateus 7, versículos 13 e 14. Eu queria ler com vocês. Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14. Senhor Jesus. Entrai pela porta estreita. Larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida. E são poucos os que acertam com ela. Perceba aqui que no versículo 13 diz que essa porta larga e esse caminho espaçoso, ele leva para a perdição. Essa não é a perdição eterna, é a perdição do galardão. É perder o galardão. Mas a porta estreita e o caminho apertado, eles conduzem para a vida. A porta estreita é o Evangelho. E o Evangelho puro, ele é uma porta estreita, não é uma porta larga. E viver nesse Evangelho, nesse puro Evangelho, é andar na porta, andar no caminho apertado. Senhor Jesus, entramos pela porta estreita. Será que você e eu estamos vivendo ou andando nesse caminho apertado? Uma coisa é certa, esse caminho apertado, ele conduz para a vida. E esse caminho apertado é um caminho de restrição. Você não tem liberdade para fazer muitas coisas. Você está limitado porque você não tem muito espaço. Mas esse caminho, ele conduz para a vida. Não obstante, o caminho espaçoso, ou seja, o caminho onde você escolhe fazer o que você quer, onde você tem liberdade para fazer as suas coisas, onde você tem liberdade para viver a sua agenda.
esse caminho ele leva para a perdição. Esse caminho vai fazer com que você perca o seu galardão. Não entre pela porta larga. O evangelho é estreito, o puro evangelho é estreito. Vivamos o puro evangelho. Senhor Jesus. Amém. E como ministros da nova aliança, e andando nesse caminho, por que é tão importante andar por esse caminho apertado? Porque nesse caminho apertado, nós não vamos ter espaço para achar ou para considerar que nós somos além daquilo que o Senhor nos chamou. Esse é um perigo de você se achar bom demais, capaz demais para realizar a obra. E quando você se sente dessa forma, quando você se vê dessa maneira, você vai deixar Deus de lado e você vai confiar na sua própria força. E você, fazendo isso, você vai executar a sua própria obra. E não a obra de Deus. E não o ministério da Nova Aliança. Vai ser um ministério pessoal. E que não coopera em nada com o objetivo principal de Deus, que é edificar o corpo de Cristo. Em Romanos capítulo 12, versículo 3, é dito para nós que ninguém, porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Cada um de nós tem uma medida de fé que foi dada por Deus, que foi concedida por Deus. Não pense além do que convém. Isso é muito perigoso. Você realizar a obra de Deus sem Ele, sem a dependência do Senhor, sem a dependência e sem o guiar do Espírito. Realizar tal obra é realizar uma obra pessoal. Portanto, amados, não pense além do que convém. Não busque fazer uma obra individual. Não busque fazer a sua obra. Busque cumprir o seu ministério dentro do ministério da Nova Aliança. Não se sinta capaz. Porque a nossa suficiência não vem de nós, a nossa suficiência vem de Deus. E outro extremo, igualmente perigoso, é pensar aquém do que convém. Esse extremo é muito perigoso porque vai fazer com que você não exerça o seu ministério. Você sai de um extremo de um ministério pessoal para outro extremo, que é uma vida sem ministério. Um ministro da Nova Aliança sem ministério. Que tragédia. E quando você pensa dessa forma, que você, realmente eu não sou capaz. Há uma advertência para nós, em Mateus, capítulo 25. Senhor Jesus. Mateus 25 é a parábola dos talentos, a partir do versículo 14. Lá nos é dito que o Senhor chama 3 servos e ele distribui talentos para os seus servos. A um ele distribuiu 5, a outro 2 e a outro 1. E esse que recebeu 1, o que ele fez? A partir do versículo 24, chegando por fim, o que receberam 1 talento, disse o Senhor: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento.
aqui tens o que é teu. Respondeu, porém, o Senhor: servo mau e negligente. Sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10, porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Ou seja, se você e eu entrarmos por esse extremo, vivermos esse extremo de enterrar o nosso talento, ou seja, enterrar o nosso ministério, o Senhor tem uma palavra muito dura para esse servo aqui. Servo mau e negligente. Quando o Senhor voltar, e nós cremos que é iminente a sua volta, eu quero ouvir do meu Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Senhor Jesus, não permita que as coisas ao seu redor e o que você pensa de você mesmo, que seja quem daquilo que Deus deu para você, faça com que você enterre o seu talento. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Portanto, amados, nós somos ministros, temos um ministério. Nesse ministério nós não podemos andar pelos extremos, achando que somos capazes demais e não que somos incapazes ao ponto de não cumprir aquilo que, a avaliação que o Senhor fez. Se eu receber um talento, eu sou capaz de negociar esse talento até que ele volte, até que o nosso Senhor volte. Então, você como ministro da Nova Aliança, se você receber um talento, negocie esse talento. Que esse talento seja para o ministério, que seja para a edificação do corpo de Cristo. Permita que Deus use aquilo que Ele te deu. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. E um perigo desse servo em não ser fiel é que o Senhor pode chamar outro. Você e eu recebemos um chamamento, mas se você e eu não obedecemos esse chamamento, não fomos fiéis a esse chamamento, o Senhor irá chamar outro. Isso aconteceu com Pedro. Isso aconteceu com os discípulos. Em Atos 1, capítulo 1, versículo 8, é dito que eram para que os discípulos fossem testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria, até aos confins da terra. E começou muito bem. Em Pentecostes, eles foram testemunhas do Senhor em Jerusalém. Naquela ocasião, quase 3.000 pessoas foram batizadas. Puxa, que maravilha. Entretanto, eles ficaram só ali. A vida da igreja em Jerusalém era maravilhosa. Mas só que, qual era o desejo do Senhor? É que o Evangelho expandisse os muros de Jerusalém, chegando a Judéia, Samaria, aos confins da terra. E nós vimos que quem tomou essa liderança foi Pedro. Pedro pregou e 3.000 foram batizados no mesmo dia. Porém, Pedro estacionou ali. E por Pedro ter estacionado ali, o Senhor teve que chamar Paulo. Paulo foi o responsável em pregar o Evangelho para os gentios. Por quê? Porque Pedro estava convicto e o seu desejo era pregar somente para os judeus. Mas o Senhor tinha expandido a salvação, não só para os judeus, mas também para os gentios.
Mas Pedro, na visão que ele recebeu do Senhor, ele rejeitou. Ele disse, na visão do grande lençol branco, que de forma nenhuma, Senhor, comerei. Nunca comi algo comum e imundo. Dizendo ali que ele não iria para os judeus. Então o Senhor teve que levantar Paulo e trabalhar em Paulo para que ele pudesse ir levar o evangelho até os judeus. Perceba aqui que quando há uma barreira, o Senhor tem um fluir, mas quando há uma barreira nesse fluir, o Senhor, ele dá uma curva. Ele pega outro caminho, porque esse rio precisa fluir. Esse ministério precisa chegar a toda a terra. Se você e eu não formos fiéis a esse ministério, o Senhor vai levantar outro. Assim como levantou Paulo. Pelo fato de Paulo negar pregar o evangelho para os gentios. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Graças a Deus. E em que é baseada toda a nossa obra? Em que é baseado todo o nosso serviço? 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 6. O qual nos habilitou para sermos ministros da nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. O nosso chamamento, a base do nosso chamamento, não é porque você executa bem uma tarefa, nem porque eu executo bem uma tarefa, mas é porque Deus nos chamou e Deus nos habilitou para sermos esses ministros. Não é de acordo com a nossa capacidade ou com a sua capacidade, mas é de acordo com o chamamento de Deus. Se fosse de acordo com a capacidade, amados, nos bastava contratar profissionais para exercer as funções da igreja, os serviços na igreja. Mas não é assim. O Senhor, Ele capacita aqueles que Ele chamou. Ele capacita aqueles que Ele habilitou. A nossa suficiência vem de Deus. O que torna você e eu capazes de fazer algo para Deus não é a minha capacidade nem a sua capacidade, mas é o dispensar da graça de Cristo a cada um de nós. É Cristo sendo manifesto no meu serviço, no seu serviço. De acordo com 2 Coríntios capítulo 3, versículos 4 e 5. Muito bom. Mas o desejo do Senhor não é que apenas você e eu sejamos os ministros da nova aliança. Deus deseja levantar outros ministros para a edificação desse corpo. E como Ele faz isso? Ele faz com que os homens dons, lá de Efésios 4, aperfeiçoem outros irmãos, para que esses outros irmãos sejam líderes e aperfeiçoem outros líderes, para que eles desempenhem o seu serviço e edifiquem o corpo de Cristo. Senhor Jesus. Agora, amados, indo para o final e é o encargo central da mensagem. Uma das características desse ministro da nova aliança é que ele serve ao seu Senhor por amor. Ele serve ao seu Senhor por amor e por gratidão. Porque ele entende a magnitude da salvação, o qual ele faz parte. Ele entendeu que o que o seu Senhor fez por ele é tão grande que por amor
ao seu Senhor, e por gratidão ao seu Senhor, ele serve, sendo fiel e obediente. Salmo, capítulo 40, versículo 1 a 10. Esse é um salmo de Davi. É o salmo de alguém que conseguiu apalpar e ver a magnitude da salvação que Deus tinha dado para ele. Eu esperei confiadamente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu. Quando clamei por socorro, tirou-me de um poço de perdição, de um tremendal de lama. Colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um cântico novo, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança, e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. São muitas, Senhor, Deus meu, as maravilhas que tens operado. E também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que se possa igualar contigo. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Sacrifícios e oferta não quiseste. Abriste os meus ouvidos, holocaustos e ofertas pelo pecado. Não requeres. Então eu disse: eis aqui estou no rolo do livro, está escrito a meu respeito. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Dentro do meu coração está a tua lei. Proclamei as boas novas de justiça na grande congregação. Jamais cerrei os lábios. Tu sabes, ó Senhor. Tu o sabes, Senhor. Não ocultei no coração a tua justiça. Proclamei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua graça e a tua verdade. Ele percebeu aqui que os sacrifícios, ele podia sacrificar, mas Deus não se agradaria. Então, ele abriu os ouvidos e entendeu que o que agrada ao Senhor é fazer a sua vontade. E nos versos seguintes aqui, ele sempre aponta para o Senhor: a tua justiça, a tua salvação, a tua graça, a tua verdade. Então a agenda de Davi não era mais sua, mas a agenda de Davi era a agenda do Senhor Deus. Ele aprendeu a lição. Senhor Jesus. Qual é o sacrifício que Deus requer de você e de mim hoje? Não é mais entregar o seu corpo, não é mais entregar o meu corpo como sacrifício, mas é obedecer à sua vontade. Senhor Jesus, o nosso sacrifício precisa ser vivo. Nós precisamos oferecer integralmente, ou seja, todo o nosso ser. O corpo, em Romanos 12, é o seu ser, é a sua mente, é a sua vontade, é a sua emoção, é o seu corpo físico, é você por inteiro. Nós corremos o risco de dar muitas coisas para o Senhor, mas nós não nos damos por inteiro a Ele. Senhor Jesus, não somos íntegros na nossa oferta ao Senhor. Hebreus 10, a partir do versículo 1 até o versículo 10. Ora, visto que a lei
tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas. Nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes, como os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente eles oferecem. De outra sorte, não teria cessado de ser oferecidos, porque os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência dos pecados? Entretanto, nesses sacrifícios, faz-se recordação de pecados todos os anos. Porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Por isso, ao entrar no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste. Não te deleitaste com holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse: eis aqui estou no rolo do livro. Está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois de dizer como acima, sacrifícios e ofertas não quisestes, nem holocaustos e oblações pelo pecado, nem com isto te deleitastes, coisas que se oferecem segundo a lei. Então acrescentou: eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. A forma de você, no Antigo Testamento, de você cobrir o pecado, era a oferta de animais. E a forma de você agradar a Deus, no Antigo Testamento, era você fazer ofertas a Ele, sacrifícios a Ele. Só que isso tudo, amados, não alegrava o coração de Deus de forma plena. Isso me faz lembrar 1 Samuel, capítulo 15. Senhor Jesus. Versículo 22. Senhor Jesus. Porém, Saul disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto ao que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Ou seja, o que agrada a Deus não é o que você pode fazer por Ele, mas é em obedecê-lo em todas as ocasiões. Ó Senhor Jesus, a melhor atitude de alguém que é grato pelo que Deus fez por ele, e de um ministro da Nova Aliança engajado com esse ministério, é obedecer à palavra de Deus. Porque dessa forma você agrada a Deus. Porque o Senhor dizia repetidamente que ele se comprazia, ou seja, ele tinha prazer no Senhor. Porque o Senhor, ele fazia a sua vontade. Porque o Senhor fazia a vontade do Pai. Senhor Jesus, nós precisamos obedecer a palavra e a direção do Senhor para nós. Só os versículos para basear isso: Salmo capítulo 40, versículo 7, Hebreus capítulo 10, versículos 7 a 10, 1 Samuel 15, 22, que nós acabamos de ler, e Isaías capítulo 1, versículo 11. Outra característica desses ministros, além de serem gratos e obedientes, fiéis, íntegros, com relação à sua obediência ao Senhor, eles são espirituais. Estão sob a restrição do Espírito. Senhor Jesus. Em 1 Coríntios capítulo 12.
versículo 1. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Uma tradução aceita também aqui é não a respeito aos dons espirituais, mas a respeito aos espirituais. Ou seja, aos ministros espirituais, aqueles que detêm o dom dado por Deus, que são espirituais. Ou seja, eles seguem o caminho do Espírito. Esses ministros são úteis das mãos de Deus. Um exemplo de um ministro que seguiu a direção do Espírito está em Atos capítulo 16, versículos de 6 a 10. É a história de Paulo, que teve uma visão, a visão em Troade. E versículo 6 do capítulo 16. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mícia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mícia, desceram a Troade. À noite, sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé. Ele rogava, dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para esse destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Aqui é alguém que deixa a sua agenda de lado para poder seguir o Espírito. Por mais que nós planejemos, o nosso serviço ao Senhor tem que ser planejado. Mas nós precisamos deixar o planejamento se a direção do Espírito for antagônica a esse planejamento. Se ela for oposta ao planejamento, se a direção do Senhor for oposta ao planejamento, nós deixamos o planejamento na mesa e nós seguimos o Espírito. Porque nós somos espirituais. E nós seguimos o Espírito. Senhor Jesus. E esses ministros, eles vivem e andam no Espírito. Por quê? E esses ministros, eles não deixam de invocar o nome do Senhor. Por que que eles não deixam de invocar o nome do Senhor? Porque invocar o nome do Senhor é uma das formas de nós nos voltarmos para o Espírito. Vamos ler 1 Coríntios capítulo 12. Versículo 2 e 3. 1 Coríntios capítulo 12, versículos 2 e 3. Amém. Senhor Jesus. Sabeis que outrora, quando eras gentios, deixavas conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo eres guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma, anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ou seja, alguém que invoca o nome do Senhor, ele só pode invocar o nome do Senhor por meio do Espírito Santo. E outra forma, e outro motivo dessas pessoas, desses ministros, não deixarem de invocar o nome do Senhor, é porque eles percebem que sem Ele, nada eles podem fazer. Eles declaram a sua dependência ao Senhor. Invocar o nome do Senhor é dizer, Senhor, eu não dou conta, eu preciso de Ti. Eu preciso que o Senhor esteja comigo para poder realizar a Tua obra, fazer a Tua vontade. Portanto, irmãos, a principal característica, o principal sacrifício que você pode oferecer a Deus é fazer a vontade dEle. E como é que você sabe a vontade dEle? Nós, como ministros, nós temos a vontade de Deus macro, que é
Qual é a vontade de Deus? É transformar o homem, levar esse homem recém-convertido, recém-regenerado à maturidade, de crianças pequenas a filhos maduros. Essa é a vontade macro de Deus. Mas qual é a vontade micro de Deus? Qual é a vontade micro de Deus? O que Deus deseja no seu viver diário, no seu serviço na igreja, na forma como você se conduz na sociedade, você se porta na sociedade. Qual é a vontade de Deus para você nessas coisas? Para você poder descobrir essa vontade, você precisa estar sensível ao guiar do Espírito e restringido ao guiar do Espírito, onde você não faz a sua vontade, mas faz a vontade daquele que te chamou e te habilitou. Jesus é o Senhor. Portanto, irmãos, essa é o resumo da mensagem da semana 3. E que se essa mensagem ela foi útil para você e de alguma forma ela te ajudou, compartilhe. Compartilhe essa mensagem para os seus contatos. E até uma próxima oportunidade. Jesus é o Senhor.